Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos protegido durante o dia. Amém. Boa noite, ter conduzido cada pessoa para estar aqui na sua Amém, santa ó casa. Pai. Para que não seja eu falando, mas sim o Senhor através de mim. Amém. Bom, vamos ler lá em Mateus 25, no verso 14 ao verso 30, que se chama a parábola dos talentos. Bom, o que diz assim: pois será como um homem que, ausentando seus pais, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiastes em mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. E disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entre no gozo dos teus senhores. Amém. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. No verso 24. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem muito severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu seu Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia tão juros do que é meu. Aqui no verso 27, o Senhor meio que disse assim para aquele servo: você escondeu seu talento, você podia pelo menos ter colocado no banco, que ia ter algum jurinho ali que ia ganhar alguma coisa. Nem isso você fez. Bom, continuando no verso 28. Vou tirar o seu talento e vou dar para o que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Tomada do quê? Mas então, quando a gente lê essa parábola, eu pelo menos quando eu li assim de primeira, eu falei: nossa, mas o chefe dele é muito severo mesmo. Porque quando a gente lê assim, ele não fez nada de ruim. Ele não roubou, ele não consumiu aquele dinheiro, ele simplesmente escondeu. Mas o que acontece é que nessa parábola, os talentos são comparados aos talentos que Deus nos dá, aos nossos dons. E pode ser que você, que está aí nessa noite, você tenha o dom da música, você é uma pessoa muito afinada, ou você tem o dom da oratória, você tem uma dicção muito boa, uma pessoa carismática, ou até mesmo você tem o dom da hospitalidade. Quando a pessoa vai na sua casa, ela se sente em casa, ela se sente muito bem de estar ali, sem você fazer esforço algum. Simplesmente acontece, a pessoa se sente muito bem de estar ali. O que acontece é que cada pessoa que está aqui hoje, no mínimo, Deus deu um dom. No mínimo, Deus te confiou um dom, e Ele não quer que você o esconda, não quer que você use para si próprio. Ele quer que você multiplique Ele e usando Ele para Deus também. Amém. Um exemplo, claro, uma pessoa tem o dom de contar histórias e de criar histórias. E ela começa a criar histórias de demônios. Ela está usando o seu dom totalmente para o reino das trevas e não para o reino da luz. Então, nós além de não é um problema usar para nós mesmos. O problema é quando a gente usa para nós mesmos, mas não usamos para Deus também. Aí Deus se aborrece conosco. Então, eu tomei a liberdade de escolher 2 personagens bíblicos para nós meditarmos hoje. Mas antes, eu quero me esquecer. O título da pregação é sobre dons desperdiçados. E aí, através disso, eu gostaria que nós meditarmos hoje à noite. Aí, através disso, eu gostaria de meditar sobre 2 personagens bíblicos. Um que, infelizmente, não seguiu o plano de Deus para ele. Ele tinha um talento excepcional, mas, infelizmente,
não foi para o caminho certo. E houve, para que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, que foi não só ficou nos caminhos do Senhor, mas também multiplicou os seus dons. E o primeiro é uma pessoa, um personagem muito conhecido quando eu leio a história, porque eu fico assim, o que ele poderia ter sido e o que ele foi, que é Salomão, o rei sábio que se tornou tolo. Então eu convido os irmãos a abrir lá em 1 Reis, no verso 3, no capítulo 3, versos. Amém, misericórdia. Então vamos lá. Salomão pede sabedoria a Deus. Verso 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonho, e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu vou te dar. Olha só, imagine só, você vai lá falando com o Senhor, e ele já te dá esse cheque em branco, ó, pede o que você quer que eu vou te dar. E eu ficaria doido, eu também nem tinha pedido. Seria igual aquele desenho do Aladim, da Lâmpada Mágica, você pode pedir que eu vou te dar. Não? E aí continuou no verso 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste essa grande benevolência que lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passe de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar e chegar ao povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que você pediu essas coisas, não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediste entendimento para discernir entre o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Também, até o que me pediste, até o que você não pediste, eu vou te dar. Tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares, olha só, se andares, Deus sempre dá uma condição para o seu servo. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como eu dado ao teu pai, prolongarei os teus dias. Olha só que maravilhoso. Nós já começamos aqui com o pé direito, Salomão, um novo rei, e pediu uma coisa grandiosa para Deus. E no início do reinado de Salomão, Israel foi tudo que Deus queria que Israel fosse desde o início de Abraão para cá. Porque ela foi a glória das nações, todos os reinos que estavam em volta começaram a olhar para elas: olha, aquele reino está prosperando, as pessoas são felizes, são isso, são aquilo. E o que mais destacou foi a rainha de Sabá, que foi lá visitar o rei Salomão. E ela chegou lá e devia pensar: nossa, as pessoas são felizes aqui, as pessoas são ricas, o país é muito bom. E, além disso tudo, Salomão testemunha de Deus para ela. Tanto que a igreja adventista sempre tem vestidos para evangelizar outros países. E foi achado tribos indígenas, tribos africanas, que estavam guardando o sábado. E aí, de onde que vem esqueci a palavra, mas de onde que vem esse ensino? Porque não foi ninguém da gente que chegou lá também, já estavam guardando. Então, nesse momento, Israel foi tudo o que Deus queria, mas foi apenas um momento. Depois disso, Salomão começou a se vangloriar demais sobre a sua sabedoria, sobre as riquezas, sobre tudo. E o orgulho dele tomou conta de si. Ele tirou Deus de sua vida e começou a dar lugar para o orgulho. E, infelizmente, a Bíblia nos conta que ele não só esqueceu-se de Deus, como ele colocou por todo Israel ídolos
pagãos, por todo Israel. E tanto tem a história mais famosa de Salomão é quando ele salva aquele bebezinho e descobre qual era a mãe dele. E olha só que o espírito de profecia conta que no início do ministério de Salomão ele salvava as vidas e no final ele matava, porque aproximadamente ele matou cerca de 1.000 bebês dando um sacrifício àqueles deuses pagãos que ele tinha colocado. E o estrago dele foi tão grande, passou alguns anos, o Israel foi dividido em dois e não pôde ser desfeito por conta dos erros de Salomão, não saber prosseguir com o dom que Deus lhe deu. Ele começou a usar muito cruel, e acabou destruindo não só ele, mas toda aquela nação. Mas para nós, antes de eu prosseguir, nós podemos ver lá no capítulo 11, no verso 9 e 10, o que Deus fala com Salomão, a sentença, a ira de Deus sobre Salomão. Amém? Amém. Então, 9 e 10. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Bom, como eu disse, lá no capítulo 3, no verso, se eu não me engano, o capítulo 10, Deus fala que se ele guardasse Deus de todo o coração, o Deus estaria com ele, a sabedoria estaria com ele, mas infelizmente Salomão não continuou guardando o que Deus tinha prometido para ele. Mas, para novamente não ficar só no lado negativo, vamos agora para um lado mais positivo da história, que é sobre José, uma vida com propósito. Eu acredito que todos que estão aqui já conhecem a história de José, mas eu vou resumir aqui. José, ele era o irmão, ele era o primogênito de Jacó com Raquel. Eu dei essa palavra que minha mãe, quando eu falei, o primogênito também, mas primogênito de Jacó com Raquel, mas ele era o 11º filho de Jacó com a sua outra esposa e com as suas outras concubinas. O que acontece é que Jacó nunca escondeu que José era o filho preferido dele. Todo mundo lá que estava no acampamento de Jacó sabia que José era o filho preferido, e isso deixava os irmãos dele com muita raiva, muito ciúme, muita inveja. E o que acontece? Que logo no início da vida de José, nós já vemos um dom muito especial que Deus deu para ele, que é de interpretar sonhos. Ele teve 2 sonhos logo no início de sua vida. Ele era bem jovenzinho, que ele viu sua família se curvando perante ele. Mas ele não guardou isso no coração dele. Ele foi contar para todo mundo. E o que acontece é que a raiva, a inveja e o ciúme dos irmãos, quando ouviram isso, se transformou em ódio. Daí, depois da história, os irmãos começam a querer matar, a planejar matar José. Só que aí, eles iriam matar José, só que teve um irmão que interviu. Nesse que ele interviu, os outros irmãos tiveram a ideia, porque estavam naquele mesmo instante, passando uma caravana de vendedores. Esqueci agora o nome da caravana daquele povo que estava passando ali. Mas o fato é que os irmãos venderam José como escravo para a caravana que estava passando ali naquele mesmo. E isso, você acha que eu não tinha escrito no sermão, mas naquele momento que José foi vendido como escravo, o Espírito, Ellen White conta que José olhou com tamanha tristeza para os seus irmãos que eles sentiram remorso, eles sentiram queriam voltar atrás, mas eles sentiram que tinham ido tão longe que já não tinham mais como. Então deixaram, infelizmente, José ir para uma terra estranha como escravo. E também, isso eu não escrevi no sermão, mas acho que seria de riqueza falar aqui, que José, ele estava indo a caminho do Egito, e ele passou por uma montanha e conseguiu ver o acampamento do seu pai. Todo ali o acampamento, as tendas, e ele fala que naquele momento ele escolheu, quando ele viu, ele ficou muito triste, mas ele escolheu seguir o Deus do seu pai. Foi naquele momento que, e eu acredito que além do dom que ele recebeu, dos dons dos sonhos, a Bíblia não fala sobre esse dom, mas eu acredito
vendo todo o relato de José, que ele tinha assim o dom da fé. Que era um dom que quando tudo ao seu lado começa a desmoronar, tudo começa a dar errado, e Deus te concede esse dom igual José. Ele foi vendido como escravo, sabendo uma matéria que ele não conhecia. O pessoal estava falando do lado dele, não sabia nem abrir o que o pessoal estava falando. E ele estava numa situação terrível, e mesmo assim decidiu, não, independente do que acontecer, eu vou continuar aqui com Deus. Amém. E quando estava montando o sermão, eu até pensei, colocando José, eu lembrei muito de Daniel, porque Daniel teve uma situação semelhante, indo com um cativo para a Babilônia. Lá ele foi exposto a muita influência negativa, e mesmo assim decidiu. Mas uma coisa muito interessante que eu percebi é que Daniel tinha uma coisa que José não tinha. O Daniel tinha os seus amigos junto com ele. Daniel e José não tinha ninguém. Era somente ele e Deus. E aí eu acho que fica mais explícito ainda por ele estar sozinho, o dom da fé que Deus concedeu a ele. Acho muito interessante. Mas aí José chega no Egito. Ele foi vendido para a casa de Potifar, que era o general do faraó. E ele chega lá como um escravo qualquer, só que ele começa a demonstrar muita habilidade das responsabilidades que o Potifar colocou na mão dele. E aí Potifar vendo aqui, colocando mais responsabilidade, mais, até que ele chegou a ser o supervisor-chefe da casa de Potifar. Potifar colocou ele num escalão que ele podia ter autoridade sobre tudo que estava na casa dele, só exceto uma coisa, que era a mulher dele. Mas ele tinha autoridade sobre todos os outros escravos. Olha só, ele chegou como um escravo qualquer e já estava num posto muito mais elevado no qual ele chegou. Mas, como nem todos são flores, a mulher de Potifar começou a desejar José e começou a querer seduzi-lo. E a Bíblia conta que ele tentava de tudo não estar no mesmo local que ela, porque ela tentava fazer investidas frequentes para ficar com ele, e ele todas as vezes fugia. Até que chegou um dia que ela foi tentar a última vez e novamente fracassou. Ele saiu correndo, mas ela não queria ficar por baixo naquele dia e agarrou e puxou um pedaço da roupa dele. No que ela puxou, ela foi falar com o Potifar falando que José tentou forçá-la a ter uma relação com ele. E aí José, que era o supervisor-chefe da casa de Potifar, foi jogado na prisão e tudo deu errado novamente na vida dele. Novamente aí novamente eu vejo o dom da fé de José, porque mesmo assim, tanto que José é um dos únicos personagens, ele, Daniel e Jesus são os únicos personagens da Bíblia que não estavam em pecado durante a vida dele. É claro que eles tiveram pecado, mas não é nem citado aqui na Bíblia. Então eu acredito que se ele tivesse pecado, tivesse dado algum pensamento sobre dúvidas sobre o Senhor, sobre Deus, teria sido relatado mesmo assim. Então, como não foi, eu acredito que ele não teve dúvida nenhuma de se continuaria no caminho do Senhor ou não. E o que acontece é que ele foi parar na prisão e lá ele se destacou novamente sobre essas habilidades. Lá no estatuto egípcio, ele era como um preso qualquer lá dentro daquela prisão. Mas perante os presos, ele cresceu tanto lá dentro que, no olhar dos presos, ele estava em pé de igualdade com o carcereiro da prisão. Ele ajudava na administração, na área dos alimentos, no trabalho, ele ajudava em tudo lá. Então, imagina um preso, eu não consigo nem imaginar isso. Ele fez a prisão prosperar, e além de ele ajudar o guarda, e os prisioneiros não tinham raiva dele. Então, é uma coisa a se pensar. E só que aconteceu um dia que duas pessoas foram jogadas dentro daquela prisão. Que um era o padeiro do faraó e o outro era o copeiro do faraó. E o que acontece é que eles tiveram um sonho, na verdade, que é mais um pesadelo do que sonho. Que eles acordaram muito atordoados com aquilo. E eles já sabiam que José sabia interpretações, chamaram José para interpretar o sonho dos dois. José interpretou e falou para o copeiro que em 3 dias o cargo dele seria restituído novamente, ele voltaria a trabalhar lá com o faraó, na casa de faraó. Só que o padeiro, infelizmente, em 3 dias ele seria executado, ele seria morto. Passou os 3 dias e exatamente como José disse, aconteceu. E ele chegou no copeiro e falou: olha aqui, por favor, vai lá no faraó, fala para ele olhar o meu caso, por causa que eu
aconteceu uma injustiça com ele. Não era para ele estar aqui na prisão. Só que o copeiro foi lá para o faraó, começou a trabalhar novamente, começou a vida nova. A vida voltou e ele esqueceu-se de José, que o tirou da prisão. Só que o que acontece? Os anos se passam, José continua na prisão. Só que o faraó teve um sonho dessa vez. E ele já estava muito enraivecido, porque ninguém do reino, ninguém do Egito, e olha que o Egito tinha muitos sábios, que se diziam sábios, né? Ninguém conseguia interpretar o seu sonho. E aí o copeiro lembrou-se de José e falou com o faraó que lá na prisão teve um homem que interpretou o seu sonho e que não só interpretou, como tudo que ele disse aconteceu. E aí o faraó mandou chamar ele na hora, falou, não, chama esse cara, vamos ver. E aí José foi chamado e o faraó mandou ele interpretar o seu sonho. Só que uma coisa interessante, que eu não citei anteriormente, é que José sempre, quando ele interpretava um sonho ou falar algo assim que se direcionava totalmente a Deus, ele nunca dizia que era ele que interpretava, ele sempre dizia que era o Senhor através dele que interpretava. Normalmente, eu acho que estava na cara de Salomão isso aqui, que José, pelo menos, não mostrava ouvindo algum quando ao dom que ele tinha. E aí ele disse para o faraó que não era ele, era o Senhor dele, o Deus dele, através de José que interpretava o sonho. Então ele interpretou o sonho do faraó, que na verdade não era um sonho, foram dois sonhos. Foi um sonho, depois ele acordou e depois foi um outro sonho, e aí José interpretou os dois. Que o significado era que o Egito passaria por 7 anos de muita prosperidade, que ali iria ter comida em abundância e fartura, só que depois passaria por 7 anos de muita fome. Não só o Egito, mas toda aquela região do Oriente passaria por essa seca absurda. E não só isso, uma coisa muito impressionante, que José, aqui, ele já vinha demonstrando na casa de Potifar, na prisão, mas aqui ele apresenta um plano administrativo para o faraó. E eu acredito que, como ele não sabia o sonho, ele colou o plano na hora. Então, ele não pensou, não foi nada anotado. Ele pensou na hora e falou com o faraó como se organizar no tempo de fartura para que no tempo de seca ele conseguisse manter o povo do Egito. E não só isso, para que eles vendessem alimento para os países que estavam nos arredores ali, para que o Egito enriquecesse e ficasse muito próspero. E aí o faraó ficou com ele, nossa, é muito bom, e aí colocou ele como o segundo homem do Egito inteiro. Imagine só, um homem que não só usou seus dons. E eu acredito que o José também tinha um dom da administração. Porque é muito explícito. Ele ia para um lugar, ia lá para a casa do faraó, que sabia administrar muito bem as casas, as pessoas, e prosperava. Ia para a prisão, todo mundo se dava bem, todo mundo ficava muito próximo com a administração de José. E agora o Egito inteiro, ele soube administrar o Egito inteiro. E eu acho que assim, ele é um forte exemplo, não de uma pessoa apenas que usou seu dom, mas que o multiplicou. Ele tinha 3 dons, pelo menos que eu consegui identificar aqui na história dele, e multiplicou por 6, por mais que eu nem faço ideia. Bom, mas o que acontece eu trouxe aqui uns textos que eu acho muito interessante passar para os irmãos, que é o valor do tempo, o valor do nosso tempo. Então vamos ler aqui. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte à pessoa que perdeu o avião, o trem ou o ônibus. A gente sabe que isso aqui é horrível, a gente perde o ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. E para entender o valor de 1 milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata das Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento da sua vida. E Jesus deu para cada um que está aqui na igreja hoje à noite, ao menos um dom. Cada um aqui tem um dom que Deus lhe confiou. Mas a pergunta que fica é: será que você pegou esse dom? Ou será que você está multiplicando esse dom? O que acontece é que nós estamos em uma guerra espiritual, e tem gente morrendo todos os dias. Imediatamente tem pessoas morrendo espiritualmente agora. E Deus
Ele te dá a chance de pegar o seu talento e usar para a obra de Deus. Mas quando ele te dá essa chance, a gente fica. Eu também não coloco isso, eu também fico, isso eu não quero, essa eu não mais parado. Mas quando eu chego lá no meu emprego, na minha empresa, se eles me dão o cargo da gerência, eu não vou falar isso. E interessante, é só na igreja que eu não falo isso. Mas não é o momento da gente parar. Ainda mais que nós estamos vivendo os últimos momentos da humanidade, os últimos minutos. Agora que é a hora da gente usar os nossos dons, os talentos que Deus nos deu. Então, juntos, a nossa igreja é mais forte, a nossa igreja ela vai mais longe e vai mais rápido ao encontro de Jesus. Amém. Então, para finalizar o sermão, eu tenho, se você não prestou atenção em nada, pelo menos fique com essa pergunta no seu coração. Você tem multiplicado os seus talentos ou você tem enterrado os seus talentos? Amém. 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 Vamos nos colocar em pé para entrar no louvor final. Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Amém. Bondoso Pai que está no céu,
Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Amém. Obrigado porque o Senhor direciona os nossos passos e rogamos a tua direção. Deixa-nos a alegria de estarmos na sua presença a todo instante, a todo momento. Colocamos os nossos talentos e os nossos dons nas tuas mãos. Ajude a multiplicarmos e colocar cada um deles em prática para a pregação do Evangelho. Amém. Por amor de Jesus. Amém. Amém.